Olá, Lincoln. Sou o Daniel em mais uma verificação do seu exercício. Exercício E6, um curso de MS Project. Já comentei sobre essas informações aqui. E nessa verificação vou fazer a correção tanto do E5 quanto do E6. Então, a partir de agora, a gente começa a ter dois arquivos para verificar, apesar de serem arquivos no mesmo projeto, arquivos diferentes, que no caso é o pool de recursos que foi visto no exercício anterior, no E5. Então eu recebi a informação, quando abri o seu projeto, dos recursos, acabei sem querer passando por ela, mas ele indica se eu quero abrir o pool de recursos ou não, basicamente isso. Então eu vou começar corrigindo o seu exercício pelo seu pool de recursos. Então vou abrir aqui o seu pool de recursos e aí eu tenho três opções ao abrir ele: abrir somente leitura, abrir leitura escrita e abrir com todos os projetos ligados no arquivo master. Então vou escolher a primeira opção. Vou verificar o seu passo 8. Criação do pool de recursos. Então veja se botou resource name form aqui embaixo. Ok. Então você colocou alguma coisa de dicionário nos seus recursos, embora você não tenha documentado, explicitado, definido os seus recursos. Você botou apenas uma informação básica, mas ok. Então vou começar olhando a sua tabela. Indicators name ok. Então nós definimos algoritmo computador do tipo material, consultoria especializada, imposto, ok. Você definiu o custo de hora extra também, muito bem. Unidades máximas. E um calendário foi acoplado. Código de telefone físico, posição. O org outline code não foi preenchido. E falta o campo habilidade, se eu não me engano. Ficou faltando campo outline code 9, que é o habilidades, que depois a gente pede para você acrescentar. Não estou vendo ele aqui. Então você fica com essa pendência para você no próximo exercício. E outra pendência é os campos do tipo work
tirando, com exceção do aporte de horas, não está com seu campo org preenchido. Então, em algumas visões que eu vou verificar aqui, a visão vai estar comprometida por causa disso. Então, vou ver o seu compartilhamento de recursos, e um erro comum aqui, ó, eu vejo que você está compartilhando com o E6 e o E5. Seu pool de recursos aqui, ele está compartilhando recursos tanto com o E6 quanto com o E5. Então, uma coisa que você deve fazer é você quebrar o link do exercício anterior, no caso E5. Senão você vai ter super alocações de recursos, e na verdade pode ser mentira, já que você está contando que você vai utilizar aquele recurso 2 vezes. Então eu vou quebrar o link aqui, vou dar break, e aí ele deveria ficar só com o E6. Tá tendo algum problema aqui no meu project. Deixa eu ver, tô com 2 abertos, E6 e o pool de recursos aberto. Bem, aí você em casa, você vai quebrar o link aqui com o seu E5. Ok? Então vamos vamos continuar aqui ainda. Vamos continuar no seu pool de recursos. E aí vamos ver o seu passo 8A, alteração na lista de recursos. Centro de custo, base do calendário, forma de rateio, que é uma forma interessante para você dizer como você vai pagar. Você vai pagar no início, rateado no final. Custo pela utilização, área extra, ok. A classe de custeio se definiu apenas no financiamento e no aporte de horas, ficou faltando os outros. Ok. Então posso verificar aqui seu exercício. Já que eu estou aqui, vou verificar primeiro os seus outros arquivos que você veio, senão que você enviou, senão eu posso acabar esquecendo depois. Então você nos mandou um arquivo em Word com passo 19 e com a tabela GP feita. Ok. Nos enviou também o E6A, veja que você colocou o campo custo aqui conforme a gente solicitou. Acrescentou verba também. Os campos do tipo custo estão com valor zero. Provavelmente quando você fez esse passo, esse arquivo, você não tinha salvado sua base de custo ainda, por isso que ela veio com zero. E aí depois você deve ter inserido esses valores
conforme você fez o exercício, acredito eu. Então, se você fizer esse passo novamente com os custos salvos atualizados, eles vão vir os custos para cá, e você vai poder comparar a relação do custo 1 com o custo. Então, vou apenas verificar aqui se você fez conforme a gente solicitou. Então, você colocou aqui para somar em cima, ok. Então, ok. Por fim, temos o arquivo em Excel também, que você nos enviou com gráfico. Embora tenha ficado um pouco estranho o gráfico. Você colocou que a diferença existente do campo, foi alocado, recurso com imposto associado, atividade ramal e controle. Sim, mas esse custo ele viria aqui também. Qual a diferença que você quis dizer com isso? Então, você não explicitou a diferença entre este campo e este campo, que foi o solicitado. Peço para você verificar também esse passo no Excel, porque provavelmente você não fez o gráfico conforme foi solicitado. Você usou 4 campos aqui, a linha. Bem, peço para você verificar este gráfico no Excel no guia de exercícios, para ver se você seguiu realmente o que foi pedido. No demais, eu vejo aqui que o seu custo cumulativo está um pouco, esse é o BCWS, seu custo cumulativo está um pouco acima do seu BCWS. Qual é a diferença deles? BCWS, o custo acumulado, a diferença é de 5.000, então uma diferença mínima, né? Então eles estão praticamente juntos, seguem juntos o teu projeto inteiro. Provavelmente foi isso que você quis dizer aqui no caso do imposto, mas não foi isso que a gente pediu. A gente pediu para você falar a diferença dos dois campos. Então eu peço para você dar uma olhada, rever esse gráfico no guia de exercícios. Então vamos lá para o passo. Qual passo? Passo 8. Passo 8. Isso, passo 8. Então vamos para o passo 8, que é o passo para saber se você alocou os recursos nas suas atividades. Então vou inserir uma coluna aqui chamada Resource Names. Essa unidade alocada ela vai estar preenchida com sim ou não, indicando que você alocou recursos naquelas atividades. Peço para você verificar se no seu project ela vem preenchida ou se ela vem assim vazia, conforme aparece aqui no meu. Então, já que eu não vou precisar dela aqui, já que ela está vazia, eu vou tirar ela da minha visão. Então eu vejo que você colocou para gerente de projeto, aluguel de microcomputador ao mês, consultoria especializada, faltou no caso aqui, deixa eu ver, o imposto,
Aqui. Faltou no caso aqui o imposto. Vamos ver aqui. Então você alocou o imposto aqui em armazenar artefatos do projeto na base histórica. E você colocou aluguel de microcomputador e analista de sistema no fim do projeto, que é um marco. Então, você não deveria ter alocado esses recursos aqui. Isso é um marco, ele não é uma atividade, ele é apenas um lembrete, uma informação de algo importante, um milestone. Então, você não deveria alocar recursos nele. Então fica essa pendência para você. Então comece anotando o número da sua sequência de controle, o número 1. Então esse é um passo simples. A função dele é essa, ver se você alocou os recursos. Você pode alocar os recursos por aqui. Posso alocar recursos assim também, e marcando, por exemplo. Vou voltar. E posso alocar ainda os recursos por aqui. Então vou para o próximo passo, passo 9, que já é na parte da visão de recursos. Tirar o organograma habilidades. Então estou vendo que você tem um outline code aqui, mas lá no seu projeto você não tinha. Então provavelmente de repente você podia estar no E5, você lá no E6 de repente tirou, não sei. Então eu estou vendo que aqui ele está preenchido e você aparentemente mostra só do tipo de recurso do tipo work. Então nesse quesito está ok. Você não renomeou o outline code para habilidade, outline code 9, conforme a gente solicitou. Então vou verificar aqui o grupo. Você fez um grupo com outline code 9, que é habilidades, ok. E você deveria ter feito um filtro para mostrar só do tipo work, recurso tipo work, ok também. Então vamos para o próximo passo, o passo 9 ainda, só que org. Então esse é um passo que a gente vê os recursos por nível org. Que no caso aqui não está por nível org, porque como não estava preenchido, você também não fez no passo 3. Deixa eu ver aqui. Você definiu aqui o outline code 10, mas você não definiu lá no seu pool de recursos, não usou esse outline code para definir aonde os recursos estão, o nível organizacional daqueles recursos. Por isso que aparece sem valor aqui, porque eles não têm valor nenhum conforme o seu pool de recursos, conforme foi visto. Então essa visão fica debilitada, né? Não fica conforme a gente solicita por causa desse problema.
Então você botou aqui Outline Code 10 e Type corretamente, mas você não preencheu Outline Code no pool. Então fica mais essa pendência para você. Então vamos para o próximo passo, passo 10. Cadê o passo 10? Está embaixo também. Matriz de responsabilidade. E começamos a usar o Resource Usage. Então veja que você preencheu aqui os details DT corretamente. Cinza, azul e vermelho. A matriz MAR não está definida e você não renumerou. Flag 1 é líder, trabalhador, apoio, consultor. Você, na sua tabela, se não renumerou os campos. Eu vou apenas colocar aqui no título para ser mais rápido, mas você tem essa pendência aí para consertar no seu trabalho. Então, líder, trabalhador, apoio, consultor. E o outro é trabalho, ok. Então você acabou não preenchendo a matriz responsabilidade. Vou verificar aqui se aparentemente fiz um filtro. Você fez um filtro aqui que mostra o tipo work maior que 0 horas, ou seja, o trabalho que está sendo que começou, no caso. Você pode ter trabalho que não tenha começado, e se ele é do tipo, se ele foi alocado. Na verdade, você não precisa desses dois aqui. Show. É só no tipo work. Vamos ver aqui como você fez essa visão. Na verdade, aqui no filtro, deixa eu voltar. Você fez conforme solicitado no guia. Acabei mexendo. E aqui. Então você tinha colocado o work. Greater than 0 e colocado assignments units igual assim. Opa. Ok. Aqui na assignment units, assignment só, mas não tem esse campo aqui não. Então a type work, recurso tipo work, e que já esteja em execução. Então salvar, aplicar. E agora sim, eu tinha botado assignments lá.
Lembrando que o campo utilizado para unidades alocadas, que é o assignment units, e no filtro ele não aceita o campo igual a yes, inclusive aqui ele está vazio. Voltou lá para o passo 10. Aí agora sim nós temos a Resource Users. A visão da Resource Users tem algumas coisas interessantes. Nós temos a informação, nós definimos a responsabilidade do recurso tipo work, pessoal que trabalha, nós definimos a responsabilidade deles e nós temos ainda informações do tipo alocação. Então, eu estou vendo que você inseriu uma nota aqui, gerenciou o projeto, consultoria controlada para acompanhar e garantir sua qualidade. Então, isso aqui que você colocou era para você ter definido esses campos aqui. Inclusive, flag 4 seria consultor, eu acabei esquecendo de escrever, e não deixar flag 1, 2, 3, 4. E é para você marcar sim ou não aqui. Provavelmente você não conseguiu por causa do filtro, ou você não tinha essa visão por causa do filtro que você tinha feito. Mas, voltando aqui, então, essa informação que você colocou aqui no campo root é uma informação da alocação do recurso. Então, uma informação que ela não está em consultoria especializada. Se você for lá no seu pool de recursos e ver consultoria especializada, ela não vai estar lá. Inclusive, se você botar uma informação aqui em controle, vou botar informação qualquer aqui, dicionário da alocação de recursos, que é um dicionário próprio. Então, a consultoria especializada está no controle. Então, essa informação que eu acabei colocando aqui, ela não aparece nem no controle, que a gente vê na visão do tipo task, e nem nos recursos de consultoria especializada, na visão do tipo recursos. Então, as informações aqui são próprias, são da alocação de recursos. Dito isso, você inclusive consegue definir qual é a tabela, qual é o tipo de tabela naquela alocação. Então, eu posso falar que o meu gerenciamento de meu gerente de projetos em planejamento, ele é do tipo A, e pelo que você escreveu aqui, ele gerencia, né? Então, ele gerencia, não tem essa responsabilidade aqui, mas digamos que ele é um consultor e é um líder e serve de apoio para o seu projeto. Então, posso ter mais de uma responsabilidade. A sua consultoria especializada no controle, ela dá consultoria. O seu analista de sistema em coletar requisitos é um cara do tipo A. Em gerar especificação funcional, digamos que eu não preciso de um cara tipo A, preciso de um cara tipo B. E aí tem custos diferentes. Especificação técnica, digamos que é um cara tipo C. E aí você pode definir essas informações. Dito isso, fica essa pendência para você ajeitar no seu arquivo. Então vamos para o próximo passo. Passo 11. Para ver que você aqui também seguiu as regras que a gente botou de cor e os campos que a gente solicita. Então vamos para o próximo passo,
aqui, passo 11, que é similar ao 10, mas para recursos do tipo material e não recursos humanos. Então vamos verificar aqui seu filtro. Você fez um filtro para o tipo material, ok. Então vamos ao próximo passo, passo 12. Gerar o histograma. E aí nós estamos vendo aqui todos os tipos de recursos que não fora solicitado. Só para a gente ver os tipos de recursos tipo work. Na verdade, você pode até ver alguns do tipo material como aluguel no microcomputador. Mas em geral a gente vê apenas do tipo work. Então vou fazer um filtro aqui. Type. Eu acabei não aplicando. Então a gente pode verificar se nós temos superalocação nos seus recursos humanos. Então só temos uma superalocação aqui na lista de sistema. Menos ele diz que tem uma superalocação aqui. Provavelmente é por causa lá do link com o seu E5. Vamos clicar aqui. Então, provavelmente é com o link lá. Aqui, se você quiser, você ainda pode vir aqui e mostrar também recursos do tipo material. Ah, tá, eu botei I e não é I, é O aqui. E já que custo financeiro, você não vê se ele está com superalocação ou não. Caso unidade de microcomputador, você também não vai ver, né? Não tem sentido, você não vai ver se ela está super alocada. Você vai ver se você está usando ou não está usando. Se você não tem material, você não faz. E aí eu deixo para você decidir se você quer ver o material ou só do tipo work. Eu prefiro só tipo work. E aí a gente vê se está superalocado ou não. Dito isso, vamos para o próximo passo. Passo 13. Eu vou escolher, por exemplo, consultoria especializada. Eu vou dar OK. Então eu vejo que está correto e eu vejo que essa visão ela serve para mostrar dentro do calendário onde, quando e por quanto tempo aquele recurso será usado. Então tem essa informação aqui, aonde ele está no controle e faz 63 dias. Começa aqui e termina lá. Ele poderia estar em mais atividades se você alocasse em mais atividades. Então vamos para o
próximo passo, o próximo 14. Então veja aqui que você fez o passo 14, colocou parte de suprimentos, atividades em azul e marcos em laranja. Ok, com passo 14H. Você colocou as cores aqui relevantes. E fez o campo conforme aparentemente conforme solicitado. Indicators. Ok. Então, ok. Dito isso, vamos para o próximo passo. Passo 15. Apresentar custos. Que já começa a verificação do exercício E6. Tirando o pool de recursos que eu já verifiquei a 5 e a 6 nele. Então, nesse passo, já vi que você inseriu custos fixos, conforme a gente solicita. Temos a forma de rateio, que a gente seleciona se a gente paga no início, rateado, né, mês a mês, ou no final. Então nós temos nosso custo total, que é a soma de todas as variáveis do projeto, custo extra, custo fixo, dos recursos que você alocou, enfim. Nós temos o custo base, que é o nosso custo da linha de base. Nesse teu caso aqui eles são iguais, mas poderia ter alguma discrepância, uma leve discrepância neles, caso você tivesse feito alguma alteração depois que tivesse salvo a sua linha de base. Uma coisa interessante aqui e que eu sempre falo, cadê o projeto aqui? Você não salvou mais linhas de base, mas você poderia, por exemplo, ter salvo sua linha de base em vários momentos diferentes. Então, tem duas linhas de base agora, obviamente são iguais, mas você poderia ter salvo suas linhas de base quando você montou o cronograma, quando você inseriu as limitações dos seus recursos, e agora quando você está inserindo as limitações financeiras no seu projeto. E aí você poderia comparar essas três linhas de base, conferir o custo, conferir se você vai cumprir o prazo estipulado, o cronograma, e ver como o seu projeto evoluiu desde o início. Então fica uma sugestão para trabalhos futuros para você. Dito isso, vamos para o próximo passo. Passo 15, estimar custos. Então nós temos os imposto e o preço de venda. Então nós temos o custo base e o preço de venda, né, que é mais imposto e mais percentual de lucro. Então vamos ver aqui se você colocou a fórmula aqui, ok, e colocou para fazer o somatório na linha de cima, ok também. Passo simples, básico, e vamos dar seguimento indo para o próximo passo. Aproveitando, anote mais um número da sua sequência de controle, o número 15. Então esse passo ele divide o dinheiro por nível org. Posso ver quanto cada setor gasta no seu projeto, no seu custo total, custo extra, a forma de rateio em cada atividade e a linha de base salva,
né? Foi o que foi previamente planejado. Realizar pedido tá com o valor, quer dizer, você não colocou o nível org nele, por isso que ele aparece assim. E aí vamos ver o grupo que você fez, nível org, ok, e o filtro. Opa. Mas estão diferentes de sim. Ok também. Então vamos para o próximo passo, passo 17. Então esse passo aqui, ele serve para a gente ver o desembolso, o gasto de dinheiro ao longo do tempo, o desembolso financeiro. Veja que você seguiu o padrão que a gente pede. Atividades em azul e marcos em laranja. Deixa eu ver seu timescale. O timescale não foi ajustado para semanal. Então eu peço para você dar uma olhada no seu guia de exercício para conferir as configurações, fazer as configurações solicitadas aqui. E aí a gente pede para você falar sobre as diferenças do campo BCWS e cumulative cost. Vou fazer o gráfico no Excel. Então, ok. Vamos para o próximo passo, passo 18. Então, neste módulo estamos falando do recurso tipo budget. No caso, o financiamento e o aporte de horas. Nós temos aqui. Inclusive, você pode aumentar ou diminuir esse aporte de horas. E se o seu aporte de horas de financiamento foi maior que o solicitado, pode indicar que você consiga cumprir o teu trabalho, pode indicar que você consiga realizar o trabalho e pagar as atividades realizadas. No entanto, eu só vou saber isso analisando o seu fluxo de desembolso de entrada do teu projeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho o custo 11.000 e eu tenho um budget de 10.000. Então, temos um problema aqui. Nesse mês, você não consegue pagar o solicitado. E aí você fica com a pendência de 1.000 e poucos reais. E aí, qual é o problema disso? Se você fica com essa pendência, você vai pagar juros. Os seus trabalhadores vão entrar na justiça, vão parar de trabalhar, você vai sofrer sanções. Então você tem que analisar isso. No próximo mês, você tem um custo de 14 e o sua verba, o seu financiamento é de 16.000. E aí você tem que analisar se você consegue pagar este mês, já que você ficou devendo nesse, se você consegue pagar estes 15, esse 1.000 que sobra aqui seria suficiente para pagar o 1.000 do outro mês, mais os juros e sanções e outras coisas. Senão você vai ficar devendo no próximo mês. E aí no próximo mês você tem um custo de 12, e aí você tem uma verba de 16. Pode ser que você consiga pagar. E assim vai, aparentemente, até o final do projeto. E aí nesses meses aqui, você tem um custo igual.
E aí o problema é o seguinte: se você ficou devendo lá naqueles meses e quando chega aqui a tua verba condiz com o teu custo, se você ainda ficou devendo para lá, nesse mês você também não iria pagar, já que você ainda teria que pagar juros. Mas você tem que fazer uma análise com maior calma. Outra coisa que você pode fazer é, já que esse mês não é pagável, então eu defino as minhas atividades para começarem depois. Eu falo para elas começarem mais tardiamente, em vez de ser o mais cedo possível, para eu ter tempo de ter dinheiro, de ter verba. Ou caso, no teu caso, não tenha problema, se eu puder alocar uma verba de um mês para o outro, é só eu definir essa verba desse mês sendo igual ao meu custo. E aí isso depende de cada caso. Às vezes a verba do teu mês é fixa e a dos outros meses também. E você não consegue remanejar isso. Então esse passo serve para isso. Uma visão interessante, você consegue ver detalhes do seu projeto. Veja que você tem a linha 0 também aparece. E eu acho que você atende às necessidades do seu projeto. Apesar de no início, apesar de você só ter um mês que não paga. E aí vamos para o próximo passo, que é a dotação orçamentária. Budget coursework, ok. Então é um passo, mais um passo onde eu tenho a visão dos meus custos por plano, né? Por nível, no caso seria o nível de custo, né? Plano de cotas, despesa, investimento. Vamos ver teu grupo, a classe de custeio, Outline Code 8, ok, e ver o teu filtro. Classe de custeio não classificadas. Então, ok também. Dito isso, anote mais um número dessa sequência de controle, o número 82. E aí, Lincoln, dúvidas pode colocar no Moodle, na sala de aula correspondente. Aconselho a assistir os vídeos dos seus colegas, tanto do E6 quanto do E5, porque como você ficou com uma correção acumulada, a gente acaba não falando coisas extras na sua verificação, para não ter um vídeo muito grande. Mas eu verifiquei todos os passos solicitados e todos os passos efetuados conforme o guia de exercício. Então, até a próxima.